no oferecimento do Cabaré Brasiliense, Dia do Terror em Pedra Seca News. A partir de hoje, nós vamos contar algumas histórias, a maioria reais. E como é que você sabe que é real? Ai, Cacilda, eu tava lá, né? Algumas histórias assustadoras. Esse corvinho que tá aqui atrás é meio fofo, mas eu gostei dele. Pode ser o mascote do canal, do quadro. Então vamos lá. Era uma vez uma menina chamada na família por Silvaninha. E Silvaninha tem muitas lembranças vívidas da infância. Lembra de muita coisa que aconteceu, principalmente fatos assustadores. Fica estranho ficar falando Silvaninha como se não fosse eu, mas tudo bem. Tentemos. O primeiro episódio que ela tem lembrança era da rádio vitrola da mãe, que ligava sozinha, sempre na mesma música. A mãe tinha mania de deixar sempre um disco lá e tocava sempre a mesma música. A partir do momento que tiraram o disco, ligava o rádio e ficava mudando de estação. E aquelas rádios vitrola, o dial era um botão que você girava. Não era nada que você deu um toque como hoje. Por um tempo, tirar o cabo da tomada resolveu. Por outro lado, não resolveu mais e nós mudamos de casa de uma forma meio trágica, porque o vizinho do fundo resolveu envenenar o nosso cachorro, então nós fomos embora. A outra casa, eu enfrentei uma coisa que para mim foi tremendamente assustadora e até hoje eu tenho pânico desse bicho, que era rato no forro. Você escutava os ratos fazendo aquele barulhão no forro. Eu me borrava de medo. Fazia bolinhas de cocô. Para não dizer que era diarreia mesmo. Essa casa tinha sombras, dava a impressão que você via alguém, mas não tinha ninguém lá. E eu passei muito tempo também no casarão da minha avó. Era um casarão construído em 1889. Aquele pé direito gigante, aquelas janelas altas, aquelas portas francesas imensas. E a maioria era de taipa de pilão, né? Ou aquele tijolão gigante. Aquela casa, por ter muita madeira, ela estralava muito. Mas também existiam presenças e mais presenças. Estava todo mundo na sala, vendo novela. De repente, as panelas da cozinha despencavam. E a família inteira para a cozinha e eu chorando de medo. E estava tudo no lugar. E não tinha ninguém na cozinha. Passou.
Foi naquela casa que eu passei a ter uns medos que eu atribuo a uma vida passada, porque foram traumas, medos que eu nunca tive aqui. E além dos traumas e medos, foi um assunto que eu acabei mergulhando muito nele. Eu tinha medo que a casa desabasse. Daí veio a minha paranoia com o terremoto de 1906 em São Francisco. Mas enfim, cada um acredita no que quer. E assim vai. Na rua de casa eram aqueles janelões de folha dupla. E no verão minha avó deixava aberto. Num deles, sempre passava uma mulher de véu como se fosse para a igreja. A hora que nós saíamos para olhar, a mulher tinha sumido. Não tinha mais mulher, não tinha véu, não tinha coisa nenhuma. Depois que o meu avô morreu, ele foi visto muitas vezes dentro da casa. Mas o meu avô não causava medo. Era o meu vozinho querido. E aconteciam umas coisas assim muito estranhas, de coisas sumiam, depois reapareciam, eram trocadas de lugar, colocadas em lugares altos. É claro que minha avó sempre desconfiava das empregadas, né? Mas era muito estranho. E eu nunca pensei que fossem elas. Mas até aí a coisa estava light. Quando nós mudamos pro casarão, pro sobradão, que a minha tia chamava carinhosamente de mausoléu, e de fato foi porque todas elas morreram lá, eu não gosto nem de passar perto daquela casa. Lá a atividade era terrível. Tinha um mezanino em cima que dava para os quartos. Minha avó fez uma saleta e a sala ficava logo abaixo. Toda noite nós ouvíamos passos na casa. Era como se saísse do nosso quarto e fosse para o banheiro. Depois voltava. Tinha uma passagem, tipo de um arco, entre o nosso quarto e o quarto vizinho. A minha tia comprou um guarda-roupa para cobrir aquela passagem. E não contente com isso, ela botou uma cortina, porque ela via 2 olhos muito verdes, muito brilhantes, que não eram humanos. Cozinha pegando fogo do nada, vela que caía. Acender vela naquela casa era uma coisa quase impossível. E as presenças? Tinha uma que nós chamávamos de açaiúda. Era uma saia bem antiga, até naquele estilo com anquinha, vermelha. Nós estávamos assistindo televisão na sala, de repente nós a víamos pelo canto do olho. Ela adorava subir a escada. E eu, se por um lado eu tinha medo, por outro lado eu passei a me interessar pelo assunto até o último emprego que eu tive, que foi a coisa mais
assustadora, porque lá tinha de tudo. Tinha maldade de gente, tinha espírito, as cachorras viam. E aquilo acabou afetando a minha saúde terrivelmente. Na minha casa, eu não sei se é porque eu cuido muito da energia, a minha casa é um lugar gostoso de estar, é um lugar gostoso de ficar. Dificilmente vem gente aqui, mas quando a pessoa entra, fala, ai, gostosa a sua casa. É assim, eu não sei se é porque tem muita janela e porta de vidro, então entra muita luz. E a luz é tudo. Mas essas são coisas que eu vi, coisas que eu vivi. E também aquela coisa de você encontrar com uma pessoa na rua, a pessoa te pede uma informação, você dá a informação, aí de repente você olha para trás, a pessoa não está lá. Vem uma pessoa do nada e te traz uma mensagem que você estava precisando ouvir. De repente, você olha, a pessoa some. Isso eu vivi muitas e muitas vezes. Mais em São Paulo do que aqui. E tem as histórias que mamãe contava também, minhas tias, minha avó, que são muitas. Então eu vim de uma família que conviveu com a paranormalidade desde sempre. Você tem todo o direito de não acreditar, mas eu peço por gentileza, seja respeitoso nos seus comentários, porque esse canal não é um canal para briga, tá? Então, por gentileza, se for comentar, comente com respeito. Bom, essa série eu farei semanalmente aqui no canal. E hoje eu tô com loucura para fazer vídeo, quero fazer mais, mas ainda não sei o que. E quem sabe mais tarde eu solto algum. Eu tô meio cansada de falar de monarquias, tô mais interessada em falar em Old Hollywood. E além de tudo, os dois poemas do Mário Quintana, que eu declamei aqui, sabe o que o YouTube fez? Excluiu. Por quê? Direitos autorais, mesmo eu tendo citado que são poemas dele. Fazer o quê? Coisas de YouTube, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Eu espero sinceramente não viver algo parecido com o que eu vivi o ano passado. Nunca mais. E é isso. Beijos e até o próximo. Gratidão.